e utilizar o tamanho máximo que ele está mostrando aqui. Aí eu aperto Enter e volto para a tela de particionamento, onde a gente tem o C e o E dois pontos. Notem que vai ficar um espaço não particionado. Só que esse espaço não particionado ele é de 8 MB. Não é muita coisa, mas faz falta. Só que isso aqui é uma falha da formatação do XP. Por questão de arredondamento de números do HD, na hora de formatar, ele ignora esses 8 MB. Isso acontece no Vista e no 7, por exemplo, só que ao invés de 8 MB, ele deixa 1 MB sem formatar, sem particionar. E você acaba perdendo esses 8 MB. Tem forma de você pegar eles de volta? Tem, mas não através do Windows normal, tá? Continuando aqui. Vejam que a gente tem agora uma partição C de 10 GB e uma partição E de 30, onde nós vamos instalar o Windows na partição C. Dúvida, Sati? Temos sim, do Polo Carpina, Pernambuco, o aluno Emanuel. Nesse caso, é excluído uma partição, é excluído os arquivos também, os arquivos também. Se a gente excluir a partição, a gente vai excluir os arquivos também, tá? E nesse caso, para recuperar só com software especializado. Então tome cuidado, muito cuidado nessa hora aqui para não excluir a partição errada. Se por acaso excluírem, um abraço, que para recuperar vai ser complicado. Então tome muito cuidado na hora de formatar as partições aqui, tá? Prestem muita atenção. Então vamos continuando. Vamos instalar o Windows agora na partição C dois pontos. Selecionamos ela e apertamos a tecla Enter. Aí ele vai me jogar para aquela tela de formatação do Windows, onde eu escolho as opções que vão ser os tipos de sistema de arquivos que vão ser formatados da partição. Aí ele me dá a opção aqui de NTFS e FAT. Certo? FAT é aquele mesmo sistema de arquivos que é utilizado no ISO 95, 98 e em pendrive. É o sistema de arquivos menos seguro, mas é mais simples de se trabalhar. Só que ele ainda tem muito problema de desempenho, ele fragmenta muito e ele acaba sendo complicado de utilizar hoje em dia, tá? Eu recomendo que vocês utilizem NTFS, porque além de ser mais seguro, o desempenho dele é mais estável, ele não varia muito, ele não tem tanto problema com fragmentação, e para questões de domínio, de compartilhamento de arquivos, opções de segurança, ele vai ser melhor de se utilizar, tá? Ele é o mais recomendável. Ele permite que vocês definam um usuário, por exemplo, o BIRI, a pasta do BIRI ninguém mais acessa, só o BIRI e o administrador do sistema. Aí a NTFS tem essa opção de segurança, já o FAT não tem. O FAT é aberto para tudo, então esse é um problema que eu recomendo que você utilize o NTFS e não FAT, tá? Outra coisa, aqui na nossa tela, BIRI, joga por favor. Vejam que como a gente tem mais de 30 GB, como a gente tem 30 GB, aliás, temos a opção NTFS e NTFS rápido. NTFS rápido, vocês só vão utilizar se tiver certeza que o disco está ok, que não tem problemas com o seu HD, tá? Se não, utilize a opção NTFS. Porque pode ser que o HD tenha algum bad block, algum bloco com defeito. E essa opção de formatação vai verificar todo o disco, tá? Bloco a bloco, para confirmar que está tudo ok. Até por causa do nosso tempo, nós vamos utilizar o NTFS rápido. Vejam que ele vai formatar, que o programa de instalação está formatando o Windows. A formatação rápida ele dá 20 e já dá 100%, tá? E em seguida ele começa a verificação da unidade. É uma verificação rápida, nada muito grande. Em seguida, ele começa a criar a lista de arquivos a serem copiados. E depois começa a copiar os arquivos. Vejam que é bem simples, não tem nada demais. Somente a barra de progresso, indicando quantos por cento a gente já está. E os arquivos que estão sendo copiados naquele momento. Vamos agora instalar o servidor.
Vejam que o procedimento é o mesmo. Ele vai carregar os arquivos do Windows. O mesmo tipo de carregamento. Prepare a instalação do Windows Server. O procedimento vai ser idêntico, tá? Nessa primeira etapa não muda nada. Eu só vou mostrar para vocês aqui como vocês iriam proceder num disco de um servidor, já que normalmente um disco de um servidor passa dos 100 GB, 200 GB. E como a gente faria com 3 partições. Vejam que com VirtualBox a gente pode trabalhar em 2 máquinas ao mesmo tempo, enquanto uma instala. Está rodando aqui, ó. Eu vou trabalhando na outra. Fica um pouquinho lento, mas vocês podem trabalhar nas 2 ao mesmo tempo, tá? Se não me engano foi Kedson que perguntou se podia usar o VMware também. Pode usar o VMware também, VirtualPC também pode ser utilizado no lugar do VirtualBox, tá? Contanto que sejam feitas as atividades da mesma forma, não tem problema nenhum. Vejam que o server ele ainda está carregando os arquivos de instalação. E o XP já está terminando a primeira etapa. Vejam que o XP já está terminando e vai começar em seguida a reiniciar o computador. No caso, a nossa máquina virtual. Se fosse computador real, ele reiniciaria toda a máquina. Estamos chegando a 99%. Veja que ele está carregando aquelas informações que a gente falou a respeito do software, configuração de hardware, opção de registro. Ele está salvando a configuração. E em seguida ele vai reiniciar o computador. Enquanto ele reinicia, vamos para o server, tá? Da mesma forma, o procedimento é o mesmo. Vamos apertar Enter. Vamos chegar na tela de contrato, onde nós vamos ler, óbvio. Em seguida, vamos aceitar o contrato. E vejam que eu criei um disco virtual aqui de 320 GB. Nesse disco, não é ideal que a gente coloque todo esse espaço para uma única partição. Por quê? Se a gente colocar todos os dados do servidor nessa única partição e por acaso ele apresentar algum problema, nós vamos perder os dados dependendo da situação. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova partição, apertando C, e a gente não vai usar esses 320 GB. A gente vai criar uma partição de 20 GB. Multiplicando 20 por 1024, a gente vai chegar àquele número de 20.480, tá? Que é o dobro daquela partição de 10 GB que a gente criou. Criei uma nova partição aqui. Vejam que ela tem 20 GB ou 20.480 MB. E ainda me sobrou 300 GB. O que eu posso fazer aqui? Posso utilizar essa partição toda para os dados. Eu posso criar mais uma partição, por exemplo, de 50 GB. Crio ela. Não precisa ser esses números exatos, sabe, pessoal? Vocês podem colocar 50.000, por exemplo.
e criar a partição. Vocês podem fazer dessa forma aqui. Opa. Vocês podem criar uma partição com número redondo. Não tem problema.